mas sim encontrar formas possíveis de dialogar com as inteligências, sem que isso possa ferir a nossa essência humana, que é justamente as nossas emoções. São justamente as nossas emoções. Então, essa sacada, né, veio também muito pela questão dos algoritmos, do que do que vem se apresentando, dos comportamentos disruptivos que temos presenciado, né, nas escolas, nas famílias, das crianças e dos adolescentes, que são os mais impactados pelo uso das telas, né, e principalmente pela questão dos algoritmos, que tem justamente essa função de prender, né, e gerar ali uma dependência, um consumo exacerbado, né, enfim, de várias atividades, né, de várias coisas. Então, dito isto, este mini curso aborda as aprendizagens socioemocionais na educação contemporânea, destacando a importância das emoções no processo ensino e aprendizagem. Então, a partir da psicologia, propõe um espaço de escuta e reflexão que favorece o bem-estar docente e práticas pedagógicas mais humanizadas e inclusivas. Então, eu já gostaria de me antecipar que o formato desse mini curso, apesar de ser online, eu gostaria de contar com a abertura de câmera de vez em quando, tá certo? Para a gente minimizar essa distância. Não sei se vocês me ouvem bem, se o ritmo da voz está legal, porque está tendo um retorno para mim. Mas me falem se o ritmo está bom, se está muito lento, como é que está aí para vocês? Estou checando. Está ótimo. Está ok, obrigada. Bom, então, como a gente está propondo não só racionalidade, né, mas cuidados e aprendizagens socioemocionais que perpassam a nossa existência, né, e a nossa subjetividade. Então, vou deixar de ser prolixa e vou convidá-los a observar um pouco agora como é que vocês estão chegando, como é que vocês estão sentindo aí a temperatura do ambiente de vocês, como é que está a iluminação, se tem interferência, barulhos no ambiente. Toma um tempinho para assentar, conectar. Sente um pouquinho dos pés no chão, percebe o contato do corpo com a cadeira. É só para a gente aproximar vocês dessa conexão, né? E presentificar o corpo no aqui e agora. Respira devagar. Se desejar, pode fechar por alguns instantes os seus olhos. Sabe um pouquinho como é que está o ritmo interno. Inspira longo, exala. E vai deixando assentar. E devagar, vai retornando para o ambiente virtual, né? Abrindo os olhos, conectando um pouco com o teu ambiente. E experimenta fazer um pouco desse movimento lento com a cabeça. Observa o teu ambiente. Respira devagar e volta.
bem devagar. Vai criando essa conexão com o teu ambiente. Muito bom. Todos de volta. Tudo bem aí? Essa pausa, não é? Eu vou falar mais adiante, em alguns slides adiante, chama-se uma pausa regulatória. Então, antes da gente iniciar a gravação, admitir as pessoas, né? A gente estava aqui tentando fazer os ajustes, e não tem como não ficar um pouco tenso, né? E a gente vai tentando organizar tudo para que tudo saia da melhor maneira possível. Então, agora sim, estamos conectados. E aí, eu gostaria de compartilhar essa imagem com vocês. É uma imagem que representa Sísifo. É um personagem. Aliás, Sísifo foi condenado pelos deuses do Olimpo a rolar esta pedra até o alto de uma montanha. Esse mito foi escrito por Albert Camus. É um escritor, jornalista, filósofo, que discorreu muito bem sobre as ideias filosóficas acerca do suicídio, mas não apenas o suicídio como uma prática, né, impactante que nós vemos. Ele fala do suicídio filosófico, daquilo que a gente precisa abrir mão, muitas vezes na nossa vida, para poder alcançar algo maior. Então, voltando para o mito de Sísifo, como eu disse, ele foi condenado a rolar esta pedra eternamente. E aí, quando a gente observa essa imagem, possivelmente vem uma sensação de sacrifício. Vocês concordam com isso? O que vocês sentem quando vocês observam essa imagem desse homem empurrando essa pedra tão enorme nessa montanha? Acho que a sensação é de muito esforço, de sacrifício, não é isso? Pois bem, Albert dizia assim: quando a gente coloca toda a nossa energia vital no topo da montanha, todo o processo de subida vai se tornar um sacrifício e provavelmente um suicídio, porque você terá que abrir mão de muitos processos, de muitas coisas, para poder alcançar o seu objetivo. No entanto, o sentido da vida não está no alto da montanha, mas sim no percurso. São nos ganhos, naquilo que a gente vai agregando à nossa vida, naquilo que a gente vai sentindo, experimentando, não é? E chegar ao cume é apenas uma consequência, não é? Porém, Sísifo, todas as vezes que ele chegava ao topo, ele naturalmente descia. Não porque ele queria, mas porque a pedra era muito pesada. Então ele rodava, descia, montanha abaixo. E aí ele tinha que iniciar todo o esforço outra vez, né? Até chegar ao topo da montanha. Trazendo isso para a nossa prática diária, né? Para a atividade docente, a gente entende que existe um esforço diário dos professores em fazer a integração
acontecer da melhor forma possível, a educação acontecer de forma interessante, não é? Porém, a gente não pode romantizar. A gente sabe que existem inúmeras dificuldades. A gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, rolar a pedra ao cume da montanha exige bem mais do que força, exige inteligência emocional e uma abertura para buscar recursos que possam tornar essa subida minimamente agradável. Então, Camille sabiamente falou que se a gente imaginar Sísifo feliz nessa atividade de subida, talvez a atividade se torne mais leve. Então, não é sobre fingir ser feliz na subida, mas é sobre buscar os recursos que você sabe que são importantes para te fortalecer na subida. Assim, tudo se torna ganho. Tudo bem aí? Então, pelo que você precisa continuar vivendo? Essa é uma pergunta bem existencialista, né? Qual o sentido da vida? A vida é um absurdo, para Alberto Camus. A vida torna-se esse absurdo porque subir, descer inúmeras vezes vai ficando sem sentido se a gente faz esse esforço sobrenatural, né? A gente vai cansar e naturalmente a gente vai adoecer. Então, para tornar essa subida mais agradável, mais leve, vamos eleger os nossos suportes emocionais. Tudo certinho aí, gente? Vão me dando um feedback, tá? Tudo ok, tá ótimo. Ok. Pode seguir tranquila. Vamos lá. Ok. Então, trazendo esse mito, né, fazendo uma analogia com o contexto da educação contemporânea, o que que a gente tem percebido, né, de modificação nesse ambiente? A gente tem, eu digo a gente, né, apesar de eu não estar diretamente em sala de aula como professora, não é? Mas eu me incluo como professora. Então, a gente tem lidado diariamente com esse aumento do uso das tecnologias digitais no ensino, não é? O que nos exige uma certa destreza, uma certa habilidade, uma disponibilidade, não é? Para a aprendizagem, para aprender as ferramentas. Nós temos tido novas formas de ensinar, de aprender, de se relacionar. Às vezes a gente fica até com a sensação de que o mundo está tão diferente, não é? E a gente está sendo convidado diariamente a aprender essas novas formas. Temos que lidar com os desafios da inclusão e da diversidade. E aqui é importante ressaltar que a inclusão não é você simplesmente trazer a pessoa para o ambiente. A gente precisa de condições, né, de cuidados, condições que possam oferecer conforto, né, e equidade. Como resultado de tudo isso, temos um aumento das demandas emocionais na prática docente.
mesmo falando de um contexto de educação, a gente não pode desconsiderar que existem outras camadas, né? Existem outras demandas que também vão acabar interferindo aqui nesses processos profissionais, né? Então, por que que falar sobre aprendizagens socioemocionais é tão importante? Vocês arriscariam? Podem usar o chat, tá? Só para tornar a coisa um pouquinho mais interativa. Por que que a gente precisa falar e aprender práticas socioemocionais? Por que é tão importante? Alguém quer falar alguma coisa? Sei, você está dizendo, porque estamos perdendo a capacidade. Só um instante. Porque estamos perdendo a capacidade de nos relacionar com a presença. Aí o Wilma disse, para não adoecermos. É. Ok, é isso mesmo, gente. Essa capacidade de presença é a primeira coisa que a gente precisa cuidar. Por isso que eu convidei vocês, né, agora há pouco, a perceberem mais o seu ambiente interno, né, externo, conectar com o teu corpo, com as tuas sensações. Então, isso é presentificação. Isso resguarda muito a nossa saúde psicológica e emocional, né? Porque, afinal de contas, como o título sugere, né, em tempos de inteligências artificiais, quem tem coração é rei, é justamente por essa capacidade de conexão interna, né, e externa, com o ambiente e com pessoas. Então, essa é uma Sayonara, capacidade. Pode perdão, falar. perdão, eu interrompi. É só para dizer que algumas pessoas complementaram o pensamento das colegas que já tinham iniciado. Se você quiser conhecer, eu posso dizer por aqui. Pode falar. Então, o Wilma tinha dito para não adoecermos mentalmente. Sandra falou, lidamos com pessoas. Rosemary, porque as emoções afetam o cotidiano e acelera as relações pessoais no ambiente escolar. Desculpa, porque a palavra estava colada. Porque as emoções afetam o cotidiano e as relações pessoais no ambiente escolar. São Isso. essas. Muito bom. Obrigada, gente. É isso mesmo. Então, presentificar, conectar com o aqui e agora, resguarda a nossa saúde mental e emocional, porque nós estamos sendo muito facilmente invadidos, né? E essas coisas têm gerado alguns distúrbios, né? Inclusive muitas questões relacionadas à ansiedade, à depressão, crises de abstinência, né? Porque você fica ali tanto tempo hiperconectado, né? Rolando infinitamente aquela barra que não acaba nunca e consumindo conteúdos que vão ser uma bomba, né? Dopaminérgica, mas é uma bomba de efeito muito rápido, e aí você vai em busca de mais, de mais, de mais, de mais, de mais. Quando você vê, você já desconectou total do ambiente, das pessoas, né? E isso realmente é bem ruim. Então, as emoções, elas influenciam diretamente o processo de ensino e aprendizagem. Não é apenas o processo de ensino-aprendizagem, né, gente? Vale fazer aqui essa observação. Na verdade, as emoções, elas influenciam todo e qualquer processo na nossa vida.
Ela influencia a nossa memória, a nossa atenção, a forma como percebemos o mundo, influencia a forma como nós nos comportamos. Né? O professor é um sujeito histórico, social e emocional, mas, antes de tudo, ele é um ser com todas as suas questões, né, essenciais. Então, ele não está ileso, ele também vai sentir os efeitos disso. Né? Ninguém vai ficar ileso fora disso. Um aumento exponencial dos impactos do estresse, da sobrecarga e do adoecimento docente. Lembrando que a gente está falando da importância das aprendizagens socioemocionais, né, no contexto educacional. Necessidade de investimento em práticas educativas mais humanas e sensíveis, como a escuta em sala, pausas regulatórias, foi o que a gente fez há pouco, acordos socioemocionais com a turma. E, na real, gente, só fazendo mais um adendo, né? Prática socioemocional é para a vida, não é para a sala de aula. A gente tem que começar esse processo em casa, com os nossos pais, com nossos filhos, maridos, esposas, com aquelas pessoas com quem a gente convive. E daqui a gente vai levar para as relações no mundo. Não é? Então, para a relação profissional, para a relação afetiva e vários outros contextos. Então, temos o professor e as demandas emocionais do cotidiano. Né? Ele precisa lidar constantemente. Então, pressões institucionais e social, gestão de sala, de aula e conflitos. E aí vocês observem as imagens, né? Depois eu vou fazer a descrição. Relações interpessoais, alunos, famílias, equipes. Necessidade de autocuidado e autorregulação emocional. Então, quando a gente observa essas imagens, né, duas crianças ali discutindo, um professor sobrecarregado com uma pedra, né, nas costas, eu suponho que seja um professor chorando, alguém tentando fazer ali uma mediação com a criança, enfim. Todas essas situações geram e demandam bastante atenção, né, e energia. E o acúmulo de situações diárias, assim, num ambiente que, se não for cuidado, se não houver uma intenção de organizar um contexto para discutir essas emoções, para acolher, né, fazer uma escuta ativa, para organizar, sabe? Expressar. Aí a gente vai ter uma sobrecarga muito grande. Né? Bom, essas aprendizagens socioemocionais listadas, elas fazem parte, elas foram listadas, né, pela CASEL, que é uma instituição internacional e reconhecida mundialmente, né, e que aborda a necessidade de aprendizagens socioemocionais
para um contexto educacional seguro. Então, todas essas habilidades, né, listadas, elas estão presentes no BNCC. Então, vamos lá. O que a gente precisa, gente? Ó, primeira coisa, autoconhecimento. Como é que eu pratico isso? Como é que eu exerço isso? Eu tenho que encontrar caminhos, fazer buscas, não é? Filosóficas, espirituais, lembrando que somos seres complexos e um caminho só não vai atender a todas as nossas necessidades. Então, acho que é importante diversificar as buscas. Terapia e outras coisas mais, né? Autorregulação emocional. E o que é essa autorregulação emocional? Lembram da pausa regulatória? Pois bem, a pausa regulatória é o momento em que você faz aquele break, né? Para você assentar um pouco a sua energia, reconectar com você, redirecionar as coisas. Né? E é importantíssima a existência da observação da respiração. Né? Trazendo isso um pouco mais para a minha abordagem somática, quando a gente respira de forma consciente, a gente abre um canal muito importante na nossa fisiologia. Então, essa autorregulação emocional, ela precisa acontecer por via da respiração. Porque aí a gente já vai atuar num canal biológico, fisiológico, né? Mas não é essa respiração assim, gente. É uma respiração lenta, consciente. Seguindo. Empatia e escuta sensível. Isso não é uma habilidade só de psicólogos, né? E a gente vê o quanto que as pessoas estão carentes de serem ouvidas, olhadas. E eu sei que na correria do dia a dia, a gente esquece muito, muito mesmo de fazer isso. Manter relações interpessoais saudáveis no seu ambiente de trabalho, na sua casa, com seus amigos. Primeira coisa, sai um pouco, né, do celular. Como é que a gente pode manter uma relação interpessoal saudável se a gente está hiperconectado e não conecta com o outro, com a presença, não faz um engajamento social. Né? Engajamento social, gente, é de outra ordem. Não é só da ordem emocional. Ela é da ordem da existência. Porque a primeira pessoa com quem nós fazemos esse engajamento é a nossa mãe. E mesmo que isso não tenha sido feito de uma forma tão interessante, né, ou da forma como você gostaria, ainda assim, ela foi quem iniciou o engajamento social. Você precisou dela para segurar, para alimentar, para trocar. E mesmo que não tenha tido a mãe, alguém assumiu o papel do cuidado. Então, primeiro a gente aprende em casa, para depois exercitar fora, né, com os outros, com os pais. Então, essas relações interpessoais, elas precisam de presença. Quantas vezes a gente vê, né, mães com a criança no peito, amamentando, e está aqui na tela? Isso é um risco, né, à saúde do bebê, claro. Então, a gente precisa reavaliar.
e reforçar a qualidade da presença, da conexão. E, por último, tomada de decisões responsáveis. Porque a minha tomada de decisão vai impactar no ambiente. Então, não posso agir da minha cabeça, tomar decisões impulsivas. Preciso assentar, conectar, sentir, para eu poder decidir de forma organizada e não impulsiva. Falando um pouco de inclusão, emoções e cuidados, né, na prática pedagógica. A educação inclusiva pressupõe uma prática ética, afetiva e humanizada, que reconhece as singularidades dos sujeitos. Como é que a gente pode fazer isso, né? Reconhecer essas singularidades. Ontem a gente assistiu a uma apresentação belíssima. Aliás, tiveram vários momentos, né? Mas eu estou me referindo aos estudantes que foram agraciados, né, com uma aprendizagem de dança, de movimento, de consciência corporal pelo professor Arthur. Então, imagina o quanto, né, de ganho aquele processo não pôde oferecer àquelas crianças. Isso é inclusão. É uma prática afetiva, é uma prática humanizada. E reconhece a singularidade dos sujeitos. Então, a escola torna-se um ambiente seguro e acolhedor quando integra a escuta, o diálogo e o acolhimento emocional ao cotidiano pedagógico. Intervenções sensíveis às emoções fortalecem a relação entre conteúdo, experiência e aprendizagem. E eu queria já compartilhar aqui duas experiências que eu acho que foram muito valorosas, né? A primeira delas, uma professora que participa da minha vivência no SEMURI, ela entendeu que aquilo que ela aprendia durante a vivência, durante os atendimentos, ela poderia replicar no ambiente da sala de aula. Então, ela começou a levar algumas intervenções somáticas, né, corporais, para as crianças. E o resultado foi um trabalho belíssimo. As crianças engajadas, um ambiente mais acolhedor, mais amoroso, mais afetivo. As crianças mais organizadas emocionalmente. Não é? Porque o que eu fazia lá com ela replicava. Então, a professora foi uma extensão, né, desse cuidado. Aquilo que ela aprendeu, ela pôde replicar e sentiu que os impactos foram extremamente positivos para as crianças e para todo o ambiente. Né? E o outro caso, mais recente, no ano passado, houve um convite, né? Eu e uma colega também da secretaria estivemos em uma escola para fazermos um trabalho mais pontual, um grupo de adolescentes que estavam enfrentando uma situação muito crítica com relação à ansiedade, depressão, comportamentos extremamente disruptivos no ambiente da escola, né? Isso não é uma novidade, porque eu sei que isso é algo que se apresenta em várias escolas, né? Então, as crianças ali praticando autolesão, uma coisa assim bem complexa. Né? Então, nós estivemos na escola para fazer um trabalho, essas intervenções sensíveis, né? Foram intervenções de cunho
pedagógico, intervenções de cunho psicológico. E a gente pode perceber a diferença no final de alguns encontros. Então, aquele ambiente começou a respirar, os adolescentes começaram a se sentir importantes, porque alguém pôde olhar e cuidar. Eu sei que a gente não pôde cuidar de coisas que aconteciam na casa deles, né? Mas era na escola que eles estavam apresentando aquela angústia, aquela incerteza, aquele medo. Então, foi na escola que eles puderam também receber minimamente ali algumas intervenções e deu uma organizada bem importante para que eles pudessem seguir bem, né, no ambiente da escola. E ainda com relação a essas intervenções, né, reforçando a necessidade do espaço da escuta, do cuidado, que promovem bem-estar, tanto aos docentes, né, como a todos que estão fazendo esse trabalho diário na escola. A validação das emoções e a construção coletiva de saberes. Então, vamos para as nossas considerações finais. Então, cuidar do professor é cuidar da educação. Mas tem um detalhe, gente, eu faço sempre muita questão de reforçar isso. Esse cuidado no ambiente é essencial. Mas primeiro, você precisa fazer um acordo com você. Priorize você. Promover aprendizagens socioemocionais como eixo transformador. E a gente sabe que são transformadoras mesmo essas práticas, né? Proporcionar uma educação mais humana, inclusiva e consciente. E recorrer, sempre que possível, à psicologia como uma aliada à prática docente. Aqui estão as referências. E eu gostaria de ler um poema para vocês, antes da gente abrir para as perguntas, tá bom? E o poema chama-se Canção do Dia de Sempre, de Mário Quintana. Tão bom viver dia a dia, a vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos, como essas nuvens do céu. E só ganhar toda a vida, inexperiência, esperança. E a rosa louca dos ventos, presa à copa do chapéu. Nunca des o nome a um rio, sempre é o rio a passar. Nada jamais continua, tudo vai recomeçar. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa do sonho em tuas mãos distraídas. Então, que a gente possa recomeçar todos os dias. E que a gente lembre de viver todos os dias. Que a gente possa renovar, fazer esses acordos internos, né, com a gente primeiro, para a gente poder chegar bem nos espaços onde a gente vai compartilhar os nossos saberes. E é isso. Muito obrigada. Estou à disposição para perguntas. Nós estamos, Sayonara, com 53 pessoas na sala nesse momento, e nós dissemos no início da nossa apresentação que eles poderiam escrever as suas perguntas lá no chat, mas agora que você finalizou a apresentação, se você concordar,
a página também está liberada para que eles possam abrir seus microfones e perguntarem, se assim desejarem, tá? Isso Então, mesmo. né, então fiquem à vontade, né? Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma exposição, uma pergunta, enfim, sejam bem-vindos. Sandra está dizendo, apresentação muito reflexiva. Obrigada, Sandra. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Muitos aplausos também, Sayonara, muitos aplausos. Foi maravilhoso, realmente. Vilma Carla está dizendo, que estratégia podemos adotar num ambiente que é adoecedor a partir da gestão? Olha, existe uma coisa chamada poder da comunicação. Se o ambiente está adoecido, porque existem comportamentos que estão ocasionando desconfortos, né, gerando uma pressão interna, é necessário que haja uma conversa. Não tem como a gente falar em resolução de conflitos se não houver uma conversa, um diálogo. Então, esse é o primeiro passo. Solicitar uma reunião, conversar, tentar acalmar os ânimos, não é? Porque quando a gente faz uma fala muito emocionada, às vezes a gente fala o que quer, mas não deveria ser daquela forma, né? Poderia ter dito de uma forma mais organizada. Então a gente acaba gerando outras situações, né? Porque o estresse vai chegando antes daquilo que eu preciso comunicar, né? Então é tentar se organizar um pouco emocionalmente, centrar um pouco, né? Respira antes, senta, conversa, dialoga, com maturidade, colocando todos os pontos, alinhando, né? Qual é a intenção do trabalho, qual é o objetivo, o que se deseja alcançar, o que está faltando nesse ambiente, por que as coisas não estão sendo tão agradáveis, né? A gente pode falar de comunicação não violenta. E, aliás, esse é um material riquíssimo. Eu penso que todo mundo deveria ter acesso. É verdade. Jailma Rodrigues está dizendo, apresentação clara e objetiva, muitas palmas. Muito obrigada, gente. Sandra Maciel está dizendo, antes do profissional somos pessoas e infelizmente estamos perdendo a capacidade de olharmos para as nossas necessidades. Estou constantemente em busca de ficar melhor comigo mesma. Muito boa a sua colocação, Sandra. Vou buscar aqui um livro que esse livro tem sido, assim, o meu livro de cabeceira. Você encontra ele aqui. Mas, enfim, o livro chama-se Sociedade do Cansaço. Ele foi escrito por um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han. Deixa eu levar ele lá para o meu quarto. E ele fala, né? Por que nós estamos ficando tão adoecidos? A gente está adoecendo depressa. Então, falar sobre calma e pausas regulatórias é imprescindível. E aí a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar limites para nós mesmos, muitas vezes. Porque a gente se sente oprimido pelo outro, mas a gente tem um nível de cobrança interna absurda. Então a gente precisa reorganizar essa pressa, essas cobranças, não é?
ter tempo para o nada, nem que seja 5 minutos diários. 5 minutos para fazer nada, absolutamente nada. Recomendo a leitura também, tá, gente? Sociedade do Cansaço. Ah, gente, aqui. Não sei se vocês conseguem visualizar. Vocês conseguem ver? Sim, dá para ver. Se Recomendo a leitura desse material. dá para ver. Rosemary de Carvalho está dizendo, muito pertinente a sua abordagem sobre saúde emocional. Coloca o nome do livro no chat, por favor. Vou colocar. Alessandra Fraga, ela está dizendo, muitas vezes tentamos não fazer nada, mas a mente continua trabalhando. Acelerada. Aí o caminho, gente, é meditação. A gente fez ali um pouco de meditação mindfulness no início, né, para chamar vocês para o aqui e agora, respirar devagar, sentir o corpo. É esse o caminho. Porque a gente não consegue acalmar a mente com um pensamento calmo. Não é por aí. A gente precisa de fisiologia. Então, a respiração, a meditação são caminhos potentes para a gente poder reorganizar. Ceissa Barros está dizendo, como nos policiar para não deixar que as demandas profissionais invadam o nosso espaço privado? Com o WhatsApp, às vezes, sinto que estou sempre à disposição do trabalho, como se tivesse a obrigação de acompanhar o grupo do trabalho e responder logo. Uhum. A gente fica até ansioso, né? Olha só, desde que começou a pandemia, né, e tudo, eu tinha minha clínica, eu também fazia os meus atendimentos dos meus pacientes. Trabalho na secretaria pela manhã, tarde e noite eu faço a minha clínica. E aí eu comecei a atender online, né, de casa, com a questão da pandemia. E aí eu comecei a perceber, durante a pandemia mesmo, como a gente estava hiperconectado. E eu acho que foram os anos da minha vida que eu mais trabalhei, incansavelmente. Eu tinha as atividades da secretaria, eu tinha os meus pacientes, e ainda tinha um grupo de suporte emocional, né, uma rede de apoio voluntário para atender pessoas. Então, era de domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo. Eu sentia que eu precisava fazer isso. Mas depois de 2 anos, assim, praticamente sem pausa, eu senti um cansaço muito grande. E eu precisei descansar bastante. Eu fiquei muito exaurida. Então, quando eu saía do escritório, eu estou aqui no escritório na minha casa, que eu ia para o meu quarto dormir, eu estava aqui, agitada, né? Será que alguém está precisando de ajuda? Será que alguém mandou mensagem? Então, eu estava hiperatenta. Embora eu soubesse que eu precisava manejar isso, né? Porque não é saudável, a gente não pode viver nesse modo sobrevivência, mas eu fiquei por bastante tempo, assim. Então, eu comecei a tomar algumas atitudes, né? Eu não levava mais o celular e não levo para o quarto. Quando eu termino os atendimentos, eu desligo tudo. E eu não vou responder mais nada. Então, eu comecei a colocar limites, né? Naquele momento da pandemia, havia realmente uma demanda. Era muita coisa acontecendo, a gente sabe disso, né? Mas agora não. Agora eu escolho fazer as coisas com tempo para iniciar e para terminar. E por mais que eu sinta, às vezes, a ansiedade para responder, mas eu me policio. Eu digo, não, eu vou responder quando eu puder.
Porque se a gente fica nessa, gente, não acaba, não. Vai ter mensagem de grupo chegando 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, com aquela falazinha assim, espero que você só veja mais tarde, quando acordar. Isso não é legal. Então, dar limites para atender mensagens de trabalho. Ok. Wilma Carla, eu acho que é Vilma Carla Nogueira, ela está perguntando o seguinte: existe um trabalho com os professores promovido pela ISME com você e qual? Existe. Existe sim, Vilma. Eu estou lotada no SEMURE e faço parte de um programa que se chama Saúde e Qualidade de Vida. Dentro deste programa, existem várias vivências que são direcionadas aos professores da rede. Eu sou uma das vivências, né? A minha vivência é vida em movimento. E eu trabalho na perspectiva individual, lá no SEMURE, e na perspectiva em grupo, quando tem alguma solicitação para algum evento, né, me direcionar à escola, alguma coisa assim. E a própria secretaria solicita, né? Então, fora a minha vivência, nós temos pilates, temos dança, massoterapia, aula de canto e violão. Então, todos esses serviços são ofertados gratuitamente pela Secretaria, né, de Educação lá no SEMURE. Uhum. Paulo Henrique está perguntando: é viável fazer uma pós-graduação sem uma licença? Como assim? Não estou entendendo. Eu acho que ele está querendo saber o seguinte: se é saudável sair para uma pós-graduação sem uma licença da Secretaria da Educação, sem conseguir se afastar. Eu acho que a pergunta é essa. Aí eu não sei como é que você vai conciliar, né, isso. Se você tiver a licença, ótimo. Se você não tiver e tiver como conciliar, você tem que encontrar, né, os caminhos. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas se for uma licença para fazer um mestrado, por exemplo, eu penso que você tem que ter essa licença, né? Porque senão vai ficar inviável para você. Isabela Maria de Souza está dizendo: precisamos de pausas, o emocional agradece. Isso. Lembra, adoecemos de pressa. Então, as pausas, gente, acreditem, é o nosso Rivotril. Pausa é o que vai reorganizar o nosso sistema nervoso. Rosa Magda Santos está dizendo: Eduardo Galeano disse certa vez: somos de carne e osso. Isso mesmo. Viu uma. Logo, Sim, pois não. seremos profundamente atravessados pelas intercorrências, pelos traumas, por acontecimentos inesperados, né? E tudo isso vai nos impactar. Vilma Carla está dizendo: como fazer para participar? Acho que ela está se referindo ao seu trabalho no Ah, SEMUR. sim. Muito bem, muito boa pergunta. Nós vamos abrir as inscrições segunda-feira, será de segunda a quinta, né, da próxima semana, no turno da tarde e presencial. Então, você deve se dirigir até a Secretaria do SEMURE e procurar Patrícia e Tainá, das 14 às 18 horas, para fazer a matrícula. Aí tem que ter uma certa pressa em ir, porque a gente tem limite, né, de vagas. Então, as matrículas são presenciais no turno da tarde, no próprio SEMURE. Patrícia e Tainá.
Pronto. Gésua está dizendo, estou tentando marcar a presença, mas o CPF não está entrando, como fazer? Eu acho que você está se referindo à frequência, né? Aí a Bidízia deu a sugestão de digitar o CPF sem os pontos. Tente, por favor, se você não conseguir, retorne para a gente tentar ver o que aconteceu lá com a comissão, tá bom? Vilma Carla está falando mais uma vez, está dizendo, tem algum telefone que possamos saber informações sobre esses cursos com você na SME? Normalmente, a gente pede que procure o SEMURI mesmo. Existe uma coordenadora chamada Patrícia Matos, inclusive ela deve estar aqui com a gente, não é? Ela é quem faz, ela é quem cuida desses contatos, de organizar com a gente, sabe? Então, procurem Patrícia no SEMURI, Patrícia Matos. Rosa Magda fez um outro comentário. O corpo não é uma máquina, como diz a ciência, nem uma culpa, como nos fez ver a religião. O corpo é uma festa, e nessa festa temos altos e baixos. Muito linda essa colocação, é bem pertinente. De fato, por anos, a gente aprendeu que existia uma culpa se a gente observasse esse corpo, se a gente sentisse esse corpo. E eu diria que o pensamento ocidental ainda é muito esse. É como se fosse um pecado. E, na verdade, a gente está falando de autoconhecimento, autopercepção, sentir o corpo, entrar em contato com as sensações, com as nossas emoções. Porque tudo acontece no corpo. As emoções não acontecem só na minha mente, é no meu corpo. Na hora que vem uma situação estressora, aonde é que vai responder no meu corpo? Algumas pessoas vão sentir muito forte em determinados lugares no corpo. Às vezes é o estômago, é o intestino, é a coluna. Vai ter sempre uma região que vai responder muito fortemente por esses impactos. Então, há necessidade de observar esse corpo, sentir, entrar em contato, para que a gente encontre meios de organizar essas emoções, liberar as tensões e tornar esse corpo uma festa, como diz aí, Rosa. Sentir o prazer e a alegria de ser, né? De viver. Isso. Rafael Moura está perguntando onde marca a presença. Rafael, eu já coloquei no chat 2 vezes o link da frequência. Coloquei agora outra vez. Só entrar e preencher lá, tá bom? Caliane Valdemiro dos Santos está dizendo: em meio a tantas cobranças, é a sobrecarga de trabalho que frequentemente leva a um adoecimento mental. De que forma o professor pode ressignificar sua prática e continuar impactando positivamente o processo de ensino e aprendizagem dos seus alunos? Isso. Eu estou lembrando aqui de um outro pesquisador, né, que eu tenho, inclusive, me debruçado bastante nos últimos meses, chamado Joe Dispenza. Não é da educação, gente, mas é um diálogo importante que ele faz com o nosso sistema nervoso, com esse processo de reeducação das emoções, não é? Então, tudo passa pelo meu alinhamento, por aquilo que eu vou decidir fazer na minha vida. Então, primeiro eu vou tentar realinhar comigo, reorganizar as minhas emoções, encontrando os recursos que você vai sentir, que vão te auxiliar, né? Acho que uma terapia é inegociável, uma prática de uma atividade física, uma prática espiritual, manter contatos, conversas saudáveis com pessoas ali do teu vínculo, né? Então, tudo isso vai nos resguardando, nos fortalecendo. E aí, para a gente manter o foco no trabalho,
e realizar isso de forma satisfatória, a gente vai ter que trazer essa organização prévia, sabe? Porque não é só no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho ele é muito importante, ele pode ser muito adoecedor. Mas primeiro eu tenho que fazer, sabe, esse olhar para dentro, essa reorganização, e chegar com esses recursos nesse ambiente de trabalho, que nem sempre vai estar organizado, nem sempre vai ser o melhor lugar de trabalho. Então, a partir daí, as coisas começam a mudar de sentido. E vai ficar um pouco mais leve para você e para quem está convivendo, né, nesse ambiente. Isso. Mas a título de sugestão, seria muito necessário que todas as escolas adotassem esse momento de escuta, primeiro entre os professores, né? Ali durante uma reunião, algum momento, né, de compartilhamento de práticas pedagógicas, incluir isso, que isso precisa se tornar tão orgânico quanto um planejamento, práticas socioemocionais. Como é que a gente aprende isso? Exercitando. Então, fazer uma roda de conversa, fazer jogos corporais, né? Isso eu sempre faço nas vivências quando estou em visitação às escolas ou em outros locais. Jogos corporais, trabalhar com música, ter o espaço da escuta, alguma atividade que propõe ali uma resolução de conflitos. Então, tudo isso vai chamando as pessoas para esse nível de consciência e a exercitar essas práticas socioemocionais. A gente só vai aprender praticando, sentindo, vivendo, trocando. Não é só lendo, não adianta só ler nos livros, sabe? Então tem que criar espaço de troca humana. Aldeísa Gomes, ela diz, somos corpo e a estesiologia faz a gente afetar e ser afetado, Isso. coexistindo. Ela Uhum. diz que, ela botou entre parênteses, que deve ser uma citação de Merleau. E, Conti. Ponty, isso. Muito bom, Aldeusa, muito obrigada. É isso mesmo. Eu Jo, afeto e sou também profundamente afetado. Então, o nosso corpo é a nossa casa, é a nossa forma de existir, de estar no mundo. E a gente precisa dialogar com esse corpo muito fortemente. Ouvir esse corpo, atender às necessidades desse corpo. isso. Josi está perguntando qual o número dessa formação. Não, não localizei o título na frequência. Nós estamos na sala 81. O nome da formação é Em Terra de Inteligências Artificiais. Quem tem coração é rei. E você pode encontrar pelo número da sala. Eu acho que ele aparece na frente. Essa nossa sala aqui é a sala 81, manhã. Tá bom, Josi? Confere, não é, Sayonara? Uhum, isso. Ceissa Barros está dizendo, muito obrigada por esse momento, foi leve e significativo para mim. Que bom, Ceiça. Eu fico feliz pelo feedback. Antônia está dizendo, sim, a Antônia está pedindo também o número da sala, sala 81, Antônia. Que mais? Que mais? Antônia Ceissa Barros está dizendo, seria possível colocar o título do livro indicado aqui, por favor? Sim, Jesua está dizendo, muito necessário esse tema, e nós precisamos estabelecer prioridades quanto ao uso do nosso tempo. Não repassamos para as crianças como estamos. É só observar a tranquilidade dessa palestra, a tranquilidade da professora Sayonara, para
todos os presentes. Parabéns. Muito obrigada, gente. Mas deu trabalho. Mas eu concordo, é uma tranquilidade grande. Mas teve estresse, viu, gente? Sempre Acreditem. Rosa Magda está dizendo: acho pertinente o que disse Carolina Maria de Jesus. Escrevi porque não podia gritar. Esse encontro com a escrita é algo terapêutico. É verdade. Lembra que eu falei, elejam seus recursos? Então, a escrita é uma forma de expressão, de comunicar aquilo que você está sentindo. Então, se você não quer falar sobre, verbalizar, escreve o que está sentindo. Isso, inclusive, é uma orientação terapêutica, né? Porque vai te trazer um alívio imediato e você vai sentir que pôde descarregar ali aquela tensão interna. Freud já dizia, adoecemos de palavras não ditas. Então, aquilo que não pode ser dito nos adoece profundamente. É verdade. A gente pode voltar à prática da adolescência, querido diário, e colocar Isso. E colocar lá no diário tudo que a gente quer dizer. É verdade. Era uma Bom, prática muito boa, por sinal. Eu lembro. Chegamos a 9 horas e 23 minutos, estamos com 50 pessoas na nossa sala, mas por enquanto os comentários, as perguntas foram esses. Né? Se alguém tiver mais alguma coisa a colocar, nós disponibilizamos o link da frequência já no nosso chat. Eu queria fazer só um print Sim. da tela, né? Pode fazer também. Vou fazer Se vocês aqui puderem abrir rapidamente aí as câmeras. Muito bem. Acho que chegou mais um recadinho aí. Deixa eu ler aqui. Que sugestão, orientação daria para uma professora? Deixa eu só abrir, que o meu travou aqui, só um minutinho. Aqui. Aqui. Que sugestão, orientação? É da professora Caliane Valdemiro. Que sugestão, orientação daria para uma professora que está voltando para a sala de aula após 6 meses de licença maternidade, onde foi criada uma outra rotina? Como conciliar mentalmente a rotina de mãe e professora para não gerar cobranças dos dois lados e acabar adoecendo? Tá bom. Essa pergunta é uma pergunta muito boa, mas eu nem diria que seria só com relação à questão profissional, sabe? Não. Do professor. Porque a maternidade, ela traz ali muitos conflitos, o desejo de permanecer em casa com o bebê, de cuidar, o sentimento de culpa, não é? De se ausentar da casa, se distanciar do bebê. Então, são movimentos bem complexos, conflituosos. O ideal é que você vá tentando organizar devagar, elaborar isso devagar, e se precisar de apoio psicológico, busca um profissional que possa, né, te ajudar com isso, porque não é fácil mesmo esse retorno. E as mães sentem uma culpa que não existe, né? Essa culpa não existe, mas as mães carregam muita culpa. Tatiana Laurentino está dizendo, só parabenizar pelo momento riquíssimo, amei. Obrigada, Tatiana. Gerliane Samita está dizendo, coloca a tela inicial com o tema, por favor. Você consegue voltar? É só ir voltando. Consigo. Adalgisa Maria está dizendo, infelizmente no computador que estou usando, não consigo ativar a câmera. Tudo bem, Adalgisa.
Tudo bem. Caliane Valdemiro está dizendo muito obrigada. Leiliane Dantas, estou no computador da escola, infelizmente não tem câmera. Tudo bem. Caliane Valdemiro está dizendo, parabenizo pelo momento rico e significativo. Parabéns, professora. Muitas Muito palminhas. obrigada, Karine. Grata mesmo. Bom, se você pode ficar à vontade, Sayonara. Se você... Não, mas assim, na hora da necessidade, eu também nunca fiz nada na hora de fazer. Eu acho que é o o microfone que microfone. estava aberto. Eu já fechei, mas ela abriu outra vez. Leiliane Dantas está dizendo, parabenizo também pela excelente explanação. Vilma Carla, muito maravilhoso esse momento, muitas palminhas. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Quando você estiver finalizado, é só falar, Sayonara, para a gente poder organizar a sala, tá? Tá, ok. Então, gente, muito obrigada por terem ficado até aqui. Espero, né, ter contribuído aí minimamente sobre essas práticas socioemocionais tão discutidas na atualidade e tão necessárias, e que a gente possa encontrar caminhos para desenvolver essas habilidades, essas competências, sendo humano, simplesmente. Porque isso não está nos textos, nos livros, né? Até está, mas não vai fazer sentido se a gente não sentir, se a gente não acessar a partir de outro lugar, né? Se a gente não conectar com isso. Então, desejo um ótimo dia a todos e muito obrigada. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Se Deus quiser. Antes de finalizar a apresentação da professora e o nosso momento, mais uma, só ler aqui as mensagens que chegaram nesse momento. A Antônia está dizendo que, infelizmente, chegou atrasada, mas gostaria de dizer que Sayonara é um excelente profissional. Seria tão bom que tivesse uma Sayonara em cada unidade de ensino. Gratidão pela partilha. Obrigada, Adalgisa, parabéns por esse momento tão rico e cheio de contribuições. Paulo Henrique, bom dia, com alegria. Patrícia Souza, desculpe, Sayonara, tive um problema com meu celular e vou precisar sair. Beijos e parabéns, tudo perfeito. Obrigada. E Rosa Magda está dizendo, parabéns, Sayonara. Obrigada, gente. Então, obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. Obrigada, Patrícia. E a todos os participantes.